Estamos aqui com o Dr. Evaldo Chaves, ele que é advogado militar, e hoje nós vamos conhecer um pouco da sua trajetória, conversar um pouco sobre a sua história. Ele que é autor de 2 livros, o Habeas Corpus na Transição Disciplinar Militar e o Vademecum Militar, e também especialista em causas militares federais. Doutor Evaldo, o senhor pode me dizer um pouco sobre a sua história, me contar um pouco de onde o senhor veio, quais são as suas origens? Eu sou natural da zona rural, localidade chamada Secção D, no município de Porto Xavier, Rio Grande do Sul. Então, a zona rural. Sou conhecido por ter editado esse livro, Habeas Corpus, e Vademecum Militar, como a doutora Jéssica já comentou, como a senhora já comentou. E doutor Evaldo Chaves, por ser áreas distintas, né, meio jurídico, militar, como que o senhor é conhecido? Pois é, eu sou militar da reserva, então no meio militar eu sou conhecido por Chaves, e no meio jurídico, doutor Evaldo Chaves. Então eu resolvi adotar o nome Doutor Sargento Evaldo Chaves, para que as pessoas saibam que é a mesma pessoa. Então o senhor me disse que nasceu em Porto Xavier. Como que o senhor veio parar no Mato Grosso do Sul? Bom, militar é assim, a gente roda por muitos lugares do Brasil. Eu vim para Mato Grosso do Sul em 1986. Eu vim servir em Niuaque. E vim para Campo Grande em 1993. Então aí já se vai quase 30 anos. Então, na verdade, eu sou um matucho. O senhor me disse também que é militar. O senhor pode me dizer o que motivou o senhor a ingressar nessa carreira e também continuar? Bom, eu morava numa cidade pequena, com poucos empregos. Eu era da zona rural. E depois essa cidade era uma cidade com poucos empregos. Então, eu tive que ingressar no Exército para que eu tivesse uma ascensão profissional. Então, em 1979, aí vai vários anos, né? Muitas pessoas nem nascido eram. E eu ingressei lá em São Luís Gonzaga, no 4º RCB, para servir. Aí eu fiquei 2 anos em São Luís Gonzaga e fui para a ESA, Escola de Sargento das Armas, em 81. Depois de agente militar, a gente roda para vários lugares, né? Então eu servi em Alegrete, depois também morei em Manaus, e aí acabei sendo aposentado, né? Que a gente chama, militar vai para a reserva remunerada, depois é reformado, aqui em Campo Grande. Então, o que me motivou é justamente essa carreira, o ser militar, ser das Forças Armadas. Eu sempre tive esse sonho. Então, quando surgiu a oportunidade, a gente estudou, se preparou, graças a Deus, a gente passou nesses concursos que eu estou citando aí, né? E fui para a ESA, e lá eu me formei a sargento. E acabei sendo aposentado depois pelo Exército. Doutor, como que o senhor ingressou nessa área jurídica? O senhor decidiu realizar o curso de Direito? O senhor pode nos dizer um pouquinho sobre? Sim. Quando eu aqui cheguei em Campo Grande, em 1993, eu já comecei a cursar a Faculdade de Direito na Universidade Católica Dom Bosco. E depois surgiu a oportunidade de fazer Escola da Magistratura, que a gente fez e graças a Deus foi com êxito. E logo a seguir surgiu também a oportunidade de fazer pós-graduação na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Nessa pós-graduação foi quando surgiu a ideia do livro Habeas Corpus na Transição Disciplinar Militar. Então, isso aqui começou nessa universidade, no início da monografia, e depois, com a ajuda de pessoas, doutor Idelbrando Campestrini, que fez a revisão desse livro, que ele faz revisão para Saraiva,
Dr. Luiz Carlos Santini, que prefaciou, fez o prefácio do livro, foi desembargador e foi presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. E aí que a gente conseguiu negociar então depois com uma editora de São Paulo e foi lançado no Brasil inteiro. Ajudou muita gente, porque o habeas corpus na transição disciplinar militar, ele, antes do meu livro, ele não era aceito por muitos juízes federais. Então o livro, inclusive eu trago no final o modelo, ajudou muita gente no Brasil inteiro. E aí, em 2021, nós resolvemos editar Vadimeco Militar. O que é Vadimeco Militar para vocês, para as pessoas que não entendem? É uma reunião de leis, tá? Então eu fiz o fracionamento da Constituição Federal e uma reunião de leis para ajudar essas causas militares federais. Então a pessoa pode pesquisar nesse livro aqui e que também está sendo vendido e foi vendido no Brasil inteiro. Então, doutor, é interessante saber que o senhor tem sido uma referência, né, nacional, lançado livros tão importantes no meio jurídico, e pelo fato de o senhor ser militar e também advogado, acabou que o senhor é especialista também nas áreas militares? Quando eu me formei, acabou que os militares vieram me procurar para advogar nas suas causas. Então, eu já estou mais ou menos há 21 anos trabalhando nessas causas militares federais. Hoje, graças a Deus, a gente tem clientes em várias partes do Brasil. Então, os militares federais é o Estatuto dos Militares e que a gente conhece bem essa legislação, né? E então, graças a Deus, a gente tem ajudado muitas pessoas em várias partes do Brasil. O que eu falo, muitas pessoas injustiçadas e que procuram advogado e acabam nos procurando também. Então, com base nessa toda essa experiência e anos de carreira jurídica que o senhor tem, o senhor decidiu ingressar novamente na carreira política agora. O senhor pode me dizer um pouco sobre o que o senhor defende, quais são os valores do senhor? Bom, primeiramente eu sou crente em Deus, tá? Então, primeira coisa que nós temos que levar em consideração é a crença religiosa e defender essa crença religiosa. Segundo, a família, porque a base de tudo, base da sociedade é a família. Em terceiro, a gente pode citar, que eu defendo também, é a pátria. Sobretudo, eu que sou militar das Forças Armadas e que nós temos que defender a nossa pátria. E depois, os valores sociais, éticos, a dignidade da pessoa humana. Então, isso que tem que balizar o homem de bem. E é isso que eu defendo. Então, agora em 2022, o senhor decidiu a concorrer ao pleito eleitoral, sendo pré-candidato a deputado federal. O senhor pode nos dizer qual partido que o senhor se filiou e por quê? Sim, eu estou filiado, eu fui convidado a filiar no PRTB. E por que eu resolvi novamente a tentar me eleger a deputado federal? No caso, na vez anterior, eu me candidatei a deputado estadual, em 2006, com apoio direto do presidente Jair Bolsonaro naquela época. Só que ele não era conhecido que nem hoje. Então é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, ele vai precisar muito do apoio dos congressistas, deputados federais e senadores. O capitão Jair Bolsonaro, na eleição passada, por ele não ter um partido, ele se filiou num partido que ele não tinha as bases desse partido, ele acabou ajudando a eleger muitas pessoas oportunistas e que depois foi provado que são traíras. Então o presidente Jair Bolsonaro, ele vai precisar de pessoas que sejam com ele comprometidas, que tenham uma história com ele. Não esses oportunistas de última hora aí que estão se agarrando no nome do presidente Jair Bolsonaro para se eleger. Outra coisa é o seguinte, nós temos que lutar contra a corrupção. Nós temos que botar pessoas novas, pessoas que
tenham compromisso anticorrupção. E também defender esses valores que eu falei anteriormente, da ética, da honestidade, fazer boas leis, ajudar a aprovar boas leis que venham trazer melhoria para a saúde, para a educação, para a segurança, e sem ter outro interesse a não ser esse interesse de ajudar as pessoas. Também do lado dos militares, que eu entendo que tem que arregaçar a manga e me ajudar para que a gente eleja mais militares na política. Então, eu conheço a legislação militar, eu posso dizer que eu conheço com certa profundidade. Então eu sei que os militares, as pensionistas, essas pessoas ligadas às Forças Armadas e também às polícias estaduais, bombeiro, elas foram muito prejudicadas ultimamente. Teve lá em 2000 a medida provisória 2215, que trouxe muitos malefícios a essa família militar. E agora tem uma lei nova aí de 2019, 13.954, e que também está tirando vários direitos dos militares. Então, o militar, a pensionista, filho militar, a família militar, eu entendo que tem que me ajudar para que a gente chegue lá e possa defender tanto a classe dos militares como esses valores que eu estou falando aí, porque nós militares, nós temos uma formação rígida de caráter, na ética, da honestidade. Então, por conta disso, eu sou um pré-candidato, eu resolvi colocar o meu nome à disposição do partido para que ele, eventualmente, me escolha como candidato. Então, hoje eu estou propenso a ser candidato, eu sou um pré-candidato do PRTB. Então, nacionalmente, o senhor já apoia o nosso presidente Jair Bolsonaro. E aqui no Mato Grosso do Sul, o senhor tem apoio algum? Sim, eu resolvi apoiar, estou apoiando o capitão Contar para governador do Mato Grosso do Sul. Ele é pré-candidato a governador também pelo PRTB. Então, nacionalmente, capitão Jair Bolsonaro. Aqui no Mato Grosso do Sul, capitão Contar. E por que isso? Porque o capitão Jair Bolsonaro, ele é meu conhecido há muitos anos. O capitão Contar, ele é capitão do Exército, então tem afinidade comigo, eu sou militar também. E o capitão Contar, ele tem bons propósitos para o Mato Grosso do Sul, além de ser 100% Bolsonaro. Então, como eu apoio o capitão Jair Bolsonaro, como o capitão Contar é 100% Bolsonaro, eu também estou apoiando ele. Então, no Mato Grosso do Sul, capitão Contar. Nacionalmente, para reeleição, capitão Jair Bolsonaro. Esses são meus apoios. Doutor, o senhor disse que é conhecido do nosso presidente. E como que aconteceu esse encontro? Como que o senhor conheceu ele? Você pode nos contar como foi o início dessa história? Bom, a minha história com o presidente Jair Bolsonaro é muito antiga. Eu vou tentar resumir. Em 1986, eu estava em Manaus, terceiro sargento, servindo, e nós estávamos com baixos salários. Aí surgiu esse capitão Jair Bolsonaro, dando uma entrevista na Veja, defendendo os militares, porque o Exército, Marinha Aeronáutica, naquela época, estavam perdendo muitos militares para a iniciativa privada. Então, vários aviadores saíram, vários militares saíram. E aí surgiu o capitão Jair Bolsonaro, dando essa entrevista, e logicamente ele foi prejudicado no Rio de Janeiro. Coincidência do destino, eu acabei no final de 86 vindo servir aonde? No GC Niuaque, onde o capitão Jair Bolsonaro havia servido. Inclusive ele vive falando nos vídeos dele sobre Niuaque. Bom, quando eu cheguei em Niuaque, eu vinha de Manaus, eu acabei me fazendo amizade com amigos em comum dele. Então eu conheço muitas histórias do capitão Jair Bolsonaro lá de Niuaque. Por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas o capitão Jair Bolsonaro, ele gosta de plantar, ele gosta da terra. Então ele arrendou uma terra quando ele chegou em Niuaque e foi plantar. E aí plantou várias coisas, plantou milho, plantou mandioca, plantou feijão. E também fez uma aventura de plantar arroz. Arroz não dá certo em Niuaque, ele não colheu.
mas melancia ele colheu muito. E certo dia, para ilustrar, certo dia ele foi dentro do quartel, levou as melancias para vender dentro do quartel. Isso são histórias que tem lá do presidente Jair Bolsonaro. E aí ele estava vendendo melancia, R$1. E quando chegou ao ouvido do comandante, o comandante deu um berro, mandou chamar ele lá. E ele veio correndo e perguntaram para ele, o comandante perguntou para ele, quem te autorizou a vender melancia dentro do quartel? Ele disse, ninguém. Aí o comandante deu uma mijada nele, que o militar sabe o que é isso, né? É uma demonstração. E aí ele acabou pegando essas melancias e jogando lá no fundo do quartel. Quem conhece o 9º GAC sabe que no fundo do quartel tem uma mata e tem umas estradas lá onde o pessoal faz caminhada e tal, né? Aí o Bolsonaro foi lá e cortou todas aquelas melancias para os animais comer. Tem bichos silvestres que vem lá, tem paca, tem tatu, tem vários. Quem que foi andar no outro dia? O comandante. Foi fazer aquela caminhada lá na educação física. Vendo aquelas melancias cortadas, chegando ao gabinete já deu um grito, os berros lá, chamou, na época, Tenente Bolsonaro. Bolsonaro veio correndo e disse, mas quem te autorizou a vender essas melancias? Quem te autorizou a cortar essas melancias e colocar lá? Disse, comandante, eu cortei as melancias e joguei lá para os animais comer. Então tem todas as histórias aí do Bolsonaro, lá de Nioaque. Eu vim para Campo Grande em 93, foi quando eu conheci o presidente Jair Bolsonaro. Ele veio para Campo Grande, nós trouxemos ele aqui no União dos Sargentos. Então ele veio aqui, esteve no União dos Sargentos, esteve na FEB, que é do Seu Agostinho, e esteve no outro clube que eu não recordo o nome. E eu estava presente. Inclusive eu fui chamado na hora do pato, porque eu fui nessa manifestação do presidente Jair Bolsonaro, na época, então ele já era deputado federal, e foi quando eu conheci. Em 2000 e pouco, eu comecei a advogar. E aí os processos criminais da Justiça Militar Federal, o recurso, a apelação é no STM. Então eu acertava com a assessoria jurídica do STM para mim ir terças-feira para Brasília fazer sustentação oral e na quarta-feira eu ia conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Então foi várias e várias vezes, muitas e muitas vezes que eu estive lá com ele no gabinete do ex-deputado federal conversando com ele. Me contou várias coisas sobre aquela cartilha, sobre corrupção, que ele tentava várias vezes tentaram comprá-lo, né, pela corrupção. Então ele me contou várias histórias, estive com ele, almocei com ele. Então é uma história antiga com o capitão Jair Bolsonaro. E quando ele levou aquela facada, aquela maldita facada, né, eu falava direto com ele por telefone. Então ele até um pouquinho antes da facada, eu tinha convidado ele para vir a Campo Grande. Nós iríamos fazer uma manifestação de índios, ia trazer na União do Sargento. Aí ele até me falou que ele não poderia vir aqui. Ele falou, Chaves, não posso ir aí, porque aí o coeficiente eleitoral é mais baixo, então eu tenho que ir para o Nordeste. Tudo isso eu conversava com o presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, ele era o candidato, né? E antes era deputado federal. Quando ele teve essa facada, eu fui lá no Rio de Janeiro, visitei ele, eu e um amigo Portela, visitamos ele lá no Rio de Janeiro. Então, tomamos café naquela mesinha que ele tem lá, numa segunda-feira. Então, a minha história com o presidente Jair Bolsonaro é muito antiga. Além de que, quando eu era militar, apesar de ser militar da ativa, eu recebi uns panfletos do presidente Jair Bolsonaro, na época que era deputado federal, e eu distribuía para as pessoas. Então eu fazia campanha para ele, pedindo votos para ele, porque lá no Rio de Janeiro. E em 2006 ele me apoiou, inclusive nós falava nas rádios, né, falando sobre direito militar. Então é uma história muito antiga com o presidente Jair Bolsonaro. E eu penso que eu sou uma pessoa que tenho então condições de estar com ele e ajudá-lo, né? Por essa história que eu tenho com ele. Eu não sou um oportunista que conheceu o Bolsonaro ontem e quer dizer que é amigo do Bolsonaro, não. Eu tenho toda uma história com o presidente Jair Bolsonaro. Então, doutor, o senhor demonstrou que tem bastante afinidade com os militares, mas e as famílias desses militares? Como que o senhor pode ajudá-las também para que eles possam apoiar o senhor? Bom, primeiro porque eu sou militar, né, das Forças Armadas, sou veterano.
Então, eu espero contar com o apoio de todos aqueles que têm algum vínculo com os militares. E os militares, as pensionistas, filhas de pensionistas, precisam arregaçar a manga e ajudar o nosso projeto. Então, se você quer ter alguém para representá-los, para ajudá-los, então vocês têm que entrar nesse projeto. Falando com seus vizinhos, falando com seu filho, falando com seu marido, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe, tá? Compartilhando nas redes sociais. Você que é de outro estado, que a gente tem seguidores de outros estados, vocês têm colegas aqui no Mato Grosso do Sul, vocês têm parentes aqui no Mato Grosso do Sul, então compartilhem, peçam apoio para esse projeto. Vocês, se quiserem, para ajudar a gente, vocês podem entrar no perfil do Capitão Contar e lá no perfil colocar a manifestação de apreço, de apoio para nosso projeto, porque na verdade esse projeto não é só meu, é de vocês. Então é um interesse geral, é o interesse da coletividade da família militar, porque nós precisamos ter gente que nos represente. Então eu espero contar com todos vocês, fazendo isso que eu falei, compartilhando esse vídeo, enfim, ajudando no que puder. Quanto ao meio dos militares, eu vi que o senhor tem muito a acrescentar, mas e no meio civil, o senhor teria algo a acrescentar? Como o senhor busca obter esse apoio dessas pessoas? Logicamente que esse projeto envolve também as pessoas que não são militares, né? Primeiro que tem um contingente muito grande de pessoas que serviram às Forças Armadas e que estão no meio civil. Hoje nós temos empresários, temos juízes, temos advogados, temos motorista de caminhão, temos pessoas da iniciativa privada de uma maneira geral que serviram às Forças Armadas e que, por assim dizer, tem um carinho especial para quem é das Forças Armadas. Deixaram até muitos companheiros, muitos amigos, tá? Segundo, que a gente tem irmãos e tem parentes e tem amigos no meio civil. Então, muitas pessoas estão para nos ajudar, para entrar nesse projeto. Além de que as pessoas de bem precisam também de boas leis, de boas iniciativas, de pessoas que defendam a família, que defendam primeiro Deus, logicamente, né? Crente em Deus, que então defendam a família, que defendam a pátria. Então, não é só militar que defende isso, é pessoas do meio civil. Além de que eu espero contar com o apoio de várias classes. Então, eu sou advogado, eu tenho muitos amigos como advogados e advogadas. Eu sou corretor de imóveis, então eu também tenho muito amigo nessa seara de corretor de imóveis. Minha esposa é professora, ela é professora estadual, ela tem muitos alunos, muitos colegas. Meu filho mais velho, ele é advogado e tem redes sociais, tem gente que segue ele dá cursos pela internet. Eu tenho um filho mais novo, que é da Polícia Rodoviária Federal, então é da área de segurança. Eu tenho uma nora que está entrando para a área de segurança. Eu também faço parte de uma instituição que faz muito projetos sociais. A gente, com esse grupo de irmãos, ajuda muita gente. E, logicamente, essas pessoas vão arregaçar a manga e vão me ajudar. E também espero contar que eu faço parte dos bodes do asfalto. Então, além de tudo, eu sou motociclista. E a gente faz um trabalho social através do bode do asfalto. E são vários integrantes, é um clube de motociclistas. Além de que eu tenho motorhome, então eu tenho gente, são os campistas, que podem ajudar também. Então, enfim, eu tenho
muito apoio de muita gente civil. Então, doutor, caso o nome do senhor venha a ser aprovado na convenção, o senhor venha deixar de ser pré-candidato para ser o candidato a deputado federal, como o senhor pretende fazer a campanha? Bom, nós temos um exemplo. Primeiro vou deixar bem claro que eu sou pré-candidato. Não depende de mim, inclusive depende do partido lançar o nosso nome como candidato a deputado federal. Então, deixar bem claro isso. Sou pré-candidato, estou propenso a colocar meu nome, já coloquei meu nome para o partido e depende do partido escolher. Bom, hoje nós tivemos o exemplo com o nosso presidente Jair Bolsonaro, é as mídias sociais que fazem a diferença. Então, nós vamos investir, como a gente já tem seguidores, investir nas mídias sociais, em vídeos direcionados às categorias, a um público-alvo que pode trazer voto para a gente. Então, nós vamos explorar muito isso, as redes sociais, fazendo vídeos, aí tem todas as mídias aí que vocês até conhecem. E depois, além disso, fazer campanha visitando clubes militares, onde a gente tem várias pessoas que estão nos seguindo já. Então, onde tem esses clubes, visitar o presidente, visitar o evento, e não é pouco, é muito. E também os outros municípios, onde a gente tem clientes também. Então, eu estou advogando há mais de 20 anos. Então, logicamente, graças a Deus, nós temos muitos clientes. E esses clientes lá naquela região vão fazer todo um apoio, fazer toda uma diferença. Então, penso que, primeiro redes sociais, depois visitação, tá bom? E doutor, finalizando nosso bate-papo, o senhor tem algum interesse em ser deputado ou algum interesse particular em se candidatar? Não tenho interesse, na verdade, não tenho interesse nenhum. Eu, graças a Deus, eu tenho minha família, tenho meus clientes, meus filhos já estão todos criados. Então, eu não tenho interesse nenhum na política, né? A não ser fazer a coisa correta. Então, seria muita covardia da minha parte eu não aceitar, se eventualmente eu for escolhido pelo partido, eu não aceitar ser candidato. Muitas pessoas pedindo que a gente colocasse o nome à disposição do partido. Sobretudo, muitas pessoas injustiçadas, que conhecem o meu trabalho ao longo dos anos, sabem que eu milito, que eu luto contra a injustiça. Então, eu particularmente não tenho interesse. Na verdade, vou perder a minha tranquilidade. Eu vou entrar num projeto que eu vou perder a tranquilidade, mas em benefício do bem maior, que é o bem da sociedade, bem dos interesses sociais, fazendo a coisa correta. Então, eu particularmente não tenho interesse. Coloquei meu nome, estou colocando meu nome à disposição do partido para ajudar as pessoas, só por isso. Então, doutor, finalizando, primeiramente gostaria de agradecer por todas as histórias que o senhor contou, por ter contado também sobre a trajetória do senhor, que é muito rica, inclusive, né? Acredito que tenha faltado, inclusive, algumas histórias, para contar pra gente. Mas, finalizando, o senhor teria alguma coisa para acrescentar? Bom, finalizando, eu quero que Deus abençoe a todos. Peço que vocês que estão me assistindo, que me assistiram, que me deram a honra de assistir esse vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais. A gente precisa de muito apoio. Então, embaixo do vídeo vai estar sendo colocado como compartilhar, como me seguir. Estamos colocando o nosso nome à disposição do partido. Se o partido assim o quiser, nós seremos candidatos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Vem para a missão. Venha conosco. Ajude essa nossa missão.